Fala pessoal, pra gente começar a esquentar aqui pro vídeo, eu queria que vocês dessem uma olhada nesses dois vídeos aqui e me dissessem em qual deles que vocês acham que eu tô fazendo um treino de zona 4, aí por volta de uns 300 watts, ritmo de corrida mesmo. Você conseguiu ver alguma diferença entre eles? Bom, e se eu te dissesse que esses dois vídeos são exatamente o mesmo treino, só que em períodos diferentes do mesmo intervalo, mantendo a mesma potência? E se você não está conseguindo entender essa diferença, bom, esse aí pode ser o principal motivo de você não estar desempenhando bem nos treinos e nas provas. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar essas diferenças e ainda com um exemplo prático mostrando os dados desse treino aqui e também de uma etapa da Brasil Ride. Então, confere aí. Bom pessoal, e antes de mais nada, se você curte ficar por dentro das notícias, novidades, corridas e tudo que envolve aí o mundo da bike, esse aqui é o canal certo para você. Então não se esquece de se inscrever aqui embaixo para ficar por dentro dos próximos vídeos. E sem mais enrolação, vamos direto aqui para os dados desse treino. Eu já deixei aqui separado, então na verdade, os 3 estímulos que eu tinha aqui de 15 minutos. E vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico, deixar somente, primeiro aqui as zonas de potência. Então, vou esconder o resto aqui. E vamos mostrar as zonas para confirmar aqui, ó. Então aqui embaixo a gente tem zona 1, zona 2, zona 3 e zona 4. Como vocês podem ver aqui, ó, o intervalo todo dos 15 minutos ficou dentro da zona 4. Essa linha pontilhada que a gente tem aqui, essa linha indica o FTP. Então, zona 4, né, onde que cruza ali aquele FTP que eu já expliquei algumas vezes aqui. E também vocês vão encontrar o vídeo de eu fazendo o teste de FTP aqui em cima no card. Se quiser dar uma conferida lá depois e uma explicação melhor do que é esse FTP. E aqui estão esses treinos. Aqui no meio eles sempre dão uma queda porque tinha uma descida no meio do lugar que eu estava lá fazendo. E esses treinos, zonas constantes altas, é importante a gente sempre fazer em subida para conseguir manter ele com mais facilidade. Mas é bom também a gente variar e de vez em quando a gente faz esses treinos no plano, treinando bastante velocidade também. Pode ver aqui ó, que o treino ficou dentro da zona, então ele não ficou nem abaixo, em nenhum momento a gente deixava ele baixar da zona, entrar em zona 3 e também não passar, porque quando a gente passa, a gente tem um desgaste muito grande no momento que não é necessário. A gente está treinando agora especificamente a zona 4, então algumas semanas atrás a gente estava fazendo blocos intensos em zona 3, blocos mais longos do que esse aqui em zona 4. E agora a gente está no período de treinar especificamente a zona 4. Quando a gente chegar daqui a mais algumas semanas, a gente vai treinar os blocos especificamente de zona 5. Então por isso, gente, é muito importante fazer essa distinção, separar eles bem e para você treinar cada zona com eficiência. E aí que está um dos maiores erros do pessoal. Principalmente se a gente for aqui olhar os dados de batimento cardíaco, nos dados de frequência, a gente vai entender o porquê desse erro. Então aqui, ó, se a gente for definir o treino pela nossa zona de frequência, a gente vê que tem uma demora até a gente entrar na sensação mesmo, né, de zona 4. Olha aqui, ó, eu demorei aproximadamente 4 minutos e meio para sentir essa sensação de que eu estou realmente na zona 4. Para meu coração chegar lá em zona 4, ele levou aí aproximadamente 4 minutos e meio, saindo lá da zona 2 e foi subindo até entrar em zona 4, que foi depois o que eu sustentei durante o resto do intervalo. Só que com o passar dos estímulos, ele foi já caindo esse tempo que ele demora para chegar lá. Então já no segundo estímulo 3 minutos e nesse estímulo aqui, para a gente entrar em zona 4, foi bem mais rápido, coisa de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Mas o que acontece? Quando você treina somente com a frequência cardíaca e você quer estar mantendo ali o treino na zona determinada, você já vai entrar muito forte para fazer o seu coração acelerar e chegar lá naquela determinada zona de potência, naquela zona que você quer manter, ou seja, na zona de frequência. Só que você acelerando demais no começo para o seu coração elevar e entrar naquela zona, muito provavelmente você vai estar fazendo um estímulo ou aqui já em zona 5, e se a gente fosse comparar na impotência, você estaria fazendo estímulo às vezes até em zona 6 para o seu coração chegar em zona 4 de forma mais rápida. E o problema seria o efeito rebote que você vai ter. Pode ser que seu coração ia continuar elevado aqui,
mas na verdade a sua força mesmo, a sua potência que você estaria aplicando na pedalada, está realmente numa zona 3 alta ou zona 3 média, te dando a sensação de que você estava ali dando o máximo e andando lá na zona 4. Pode ser esse erro que você está cometendo nos treinos que também está te impedindo de desempenhar bem nas provas ou até mesmo no segmento aí do Strava perto da sua casa. A primeira coisa, é muito importante a gente saber que tipo de treino que a gente está fazendo naquele dia e não sair de casa fazendo força de tudo que é jeito. Então se a gente vai fazer um treino de uma intensidade mais baixa, por exemplo uma zona 3, uma zona 4, que tem uma intensidade moderada e uma duração longa, é importante que a gente respeite isso. Então se a gente vai fazer esse tipo de treino, a gente realmente pegar blocos onde a gente vai fazer uma força submáxima e estender os períodos que a gente vai manter nessa zona. E também quando a gente for fazer treinos intensos em zona 5, a gente fazer treinos mais curtos e com mais intensidade. Então a gente tem que saber exatamente que tipo de treino a gente está fazendo naquele dia. Eu estou falando isso porque é um erro muito comum de acontecer, a pessoa sair de casa fazendo força o tempo inteiro e ela não entende que ela não vai conseguir manter nas mesmas zonas. Com o passar do tempo, a zona que ela está mantendo vai caindo, então ela não consegue manter a mesma potência durante todo o treino. Por mais que a sensação seja que você está entregando muita força, na realidade é bem diferente. E para exemplificar isso, eu vou usar aqui alguns dados da minha terceira etapa da Brasil Ride de 2019, da Brasil Ride Warm Up, lá em Botucatu, que foi uma prova de 110 km, depois de 2 dias de prova mais curto, e que na verdade a gente estava trabalhando ali em equipe. A gente tinha aí 5 ou 6 atletas da Specialized. Eu que não estava tão bem na geral, estava mais no começo da prova ajudando a selecionar o pelotão. Então a gente vai dar uma olhada aqui nos dados que a gente teve dessa prova. Então aqui eu estou com os dados da prova aberto, que foram quase 5 horas de prova. E bom, vamos selecionar aqui já pela potência. Aqui a gente tem o trecho neutralizado da prova, tem um deslocamento grande, então foi aproximadamente uns 15 minutos. Esse IF aqui, eu já expliquei algumas vezes, ele indica basicamente a intensidade que a gente está andando numa porcentagem em relação ao nosso FTP. Então, se eu estou andando aqui a 75, eu estou andando a 75% do meu FTP. E daí daqui pra frente a gente começa realmente a prova para valer. E como eu falei, a gente estava lá fazendo trabalho em equipe, então aqui eu e mais uns 2 atletas andamos bastante na ponta, enquanto que outros atletas ficaram mais se guardando, enquanto que a gente estava acelerando o pelotão para dar uma reduzida no grupo. Então aqui, nessa primeira 1h30 de prova mesmo para valer, eu já estava andando a 93%. Então estava ali beirando o limiar e andando num ritmo bem forte. Só que deixa eu colocar aqui as zonas para vocês entenderem o que isso resulta com o passar dos quilômetros. Então nesse começo de prova, a gente andou aqui bastante em zona 4 e entrando em zona 5. Várias vezes andando então aqui acima do meu FTP. Mas a prova tinha 5 horas de duração. Então olha só o que vai acontecendo com o passar do tempo. Já aqui, se aproximando de 2 horas de prova, repara que eu já não entro mais em zona 4. Meu limite já é zona 3, o que ainda é uma intensidade muito boa e dá para se manter legal durante a prova. Mas quando o movimento principal aconteceu, acho que por volta daqui, então aproximadamente, o grupo principal começou a se destacar ali com umas 3 horas e meia de prova. E nesse momento, enquanto que eles estavam lá botando uma intensidade zona 4, zona 5, realmente um esforço mais forte para fazer essa seleção, eu já não tinha mais perna para estar acompanhando. Então olha aqui, para mim manter uma zona 3 alta, já estava ficando bem difícil aqui com 3 horas de prova. E isso só vai piorando com o passar do tempo. Quando a gente chega mais no final da prova, então aqui a gente teve um trecho longo de descida, deu para recuperar um pouquinho aqui, tanto que eu entrei 2 vezes aqui em zona 4 de novo, mais uns picos curtos. Aqui nesse trecho final que eu selecionei, eu andei praticamente 30 minutos em zona 2, que é um ritmo de treino, mas eu estava dando o máximo. Se alguém fosse olhar a filmagem daquele trecho da prova, poderia dizer que eu estava em zona 4, mas na verdade não, na verdade eu estava, pela minha cara de sofrimento, dá para dizer que eu estava em zona 4. Mas se for olhar aqui os dados, você vai ver que eu não estava produzindo tanta força, enquanto pode ser que alguém lá na frente estava produzindo mais força e podia estar com um semblante até melhor. Então,
O quanto que você está aplicando de força não tem a ver com a sensação que você tem, quanto que você está sofrendo ou não. Tem a ver com realmente o quanto que você conseguiu guardar durante a prova para entregar aqui nesse final. E isso vale também para um segmento que você está querendo buscar um COM ou um PR. Você pode dosar melhor o seu ritmo. Uma regra que você sempre tem que seguir é que quanto maior a zona, menor é o tempo que você consegue se manter nela. Então lá no vídeo do COM do Strava, que eu também vou deixar aqui no card, vocês podem ver depois na análise como que a gente distribuiu melhor aí a potência durante aquele desafio. Bom, e eu espero ter ajudado vocês aí a entender a importância de treinar essas zonas de forma separada e também de controlar aí o pace para quando você for fazer uma prova ou também quando você estiver buscando os segmentos dos seus PRs lá no Strava, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!